Boa noite, amada igreja. Maio, mês da família. E nós estamos aqui comemorando também hoje, com muita alegria, o Dia das Mães. Parabéns para todas as mamães. Falando em família, eu faço uma pergunta. Como vai a sua família? Vivemos, irmãos, em uma época onde presenciamos a desestruturação do principal núcleo da humanidade, a família. Não existe mais a figura paterna respeitada e os filhos desconhecem limites e valores. A tecnologia ocupou o lugar do diálogo. Os jovens escolhem seus caminhos e companhias, ditam as regras e os horários. Família não é um grupo unido por afinidades. Não se trata de pessoas que encontraram coisas em comum e dependem delas para se relacionarem. Família é aceitação. Família é assimilação. Família é presente entregue em mãos. Família é ter do que se lembrar. Convívio demorado, vimos e fomos vistos, do rosto de bebê até as espinhas que incomodam. É testemunhar fases. Família é almoço na casa dos tios, bagunça no quintal da avó e confusão no encontro dos primos. Família é chorar perdas, rir nas conquistas e se ajudar quando o calo aperta. Família é ter conflitos, decepcionar, não compreender e brigar. Família é fazer da mesa em lugar para se discutir como os problemas dos outros poderiam ser facilmente resolvidos se ouvisse os nossos conselhos. Família é o nome que falaremos quando nossos filhos pegarem os álbuns empoeirados, perguntando: pai, quem é este? Mãe, quem é esta? Família é uma casa na cidade, é um endereço na vida, é uma referência para uma nova jornada. Família, irmãos, é voz que tenta nos convencer a seguir um caminho melhor. Família é o amor que nos abandona, que não nos abandona diante da nossa teimosia. A presença do pai deve ser motivo de alegria e não de medo. A presença da mãe deve ser motivo de harmonia e união entre todos. A presença dos filhos deve ser motivo de orgulho, satisfação e não de discussão e desgosto. A família não é uma instituição ultrapassada, e sim uma união de pessoas, onde Deus está presente, promovendo a paz e a felicidade. Um porto onde todos vão buscar segurança, conforto e orientação. Que possamos estabelecer o propósito da família, começando por nós, pois esta é a vontade de Deus. Em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Família, irmãos, é o colo de Deus.
compartilho nessa nossa segunda noite das famílias e também nesse dia que homenageamos as nossas mães. Estamos trabalhando essa temática da família durante esse mês, os desafios da família cristã. Porque alguns desafios que temos apresentado aqui para algumas famílias não é desafio, mas para a família cristã é. Vimos a questão da violência na família domingo passado, e hoje eu quero falar sobre o divórcio, mas com essa temática, quando o divórcio é possível. Segundo o IBGE, o brasileiro está casando menos e se divorciando mais. Um em cada três casamentos termina em divórcio. E é interessante que, em 1984, 10% dos casamentos terminavam em divórcio. No ano 2016, passou para 31,4%. Nos Estados Unidos existe um instituto voltado para a pesquisa entre as igrejas chamado Barna Group. Ele divulgou uma pesquisa onde constatou que a maioria dos adultos nas igrejas evangélicas são casados, 67%. E que a taxa dos membros da igreja que se casam é mais alta do que a taxa na sociedade de modo geral. Mas, pasmem, o percentual de divórcio dentro das igrejas é tanto quanto no mundo aí fora, na sociedade de modo geral, onde nós esperávamos o contrário. É por isso que eu trago o divórcio como um desafio para a família cristã. Porque é uma prática que vivemos no dia a dia. E eu quero trazer, com base na reflexão nesta noite, o texto de Mateus, capítulo 19, versículo de 1 a 9. Abra a sua Bíblia aí, se tem um celular, acompanhe no aplicativo, coloca no modo silencioso, e eu vou fazer a leitura de Mateus, capítulo 19, versículo de 1 a 9, que diz assim. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e eles as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o início. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. É muito significativo que Jesus, antes de dar a resposta sobre o divórcio, ele fez questão de frisar, de informar sobre a proposta original de Deus para o casamento. Quem recebeu o boletim, tem aí o boletim informativo, tem um esboço dessa mensagem, tem umas lacunas, se você quiser acompanhar preenchendo, pode fazer isso. Porque Jesus nos disse, nos ensinou o ideal de Deus para o casamento. Anote aí no seu esboço, ideal. O ideal de Deus para o casamento. Jesus aqui nos apresenta o plano de Deus para a família. Vamos ler os versículos 4 e 6 novamente. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe.
Percebe, no projeto inicial de Deus, a sociedade começava com a família. E a família iniciava com o casamento. Portanto, o casamento é uma instituição divina. O versículo 6 temos assim: assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Percebe? Esse Deus uniu é o casamento realizado por Deus. E é interessante que o homem, na sociedade civil, tem tentado regulamentar o casamento, que é uma instituição divina. E ele, quando faz isso, ele está interferindo e alterando, inclusive, as orientações divinas para o casamento. E no plano de Deus, o casamento é realizado entre homem e mulher. Jesus disse o seguinte: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Percebe? Ele está falando aqui no contexto do casamento. Eu preciso esclarecer uma coisa aqui. Eu não sou contra a união estável com pessoas do mesmo sexo. E vou explicar à frente por quê. Eu preciso respeitar as escolhas dele. E como batista que somos, nós temos dois princípios muito importantes que introduz a nossa declaração doutrinária. Cito aqui, chamo a atenção, dois princípios que estão lá na nossa declaração doutrinária. O primeiro princípio é absoluta liberdade de consciência de cada um. E o segundo princípio é a responsabilidade individual diante de Deus. Então, se uma pessoa escolhe viver com outra do mesmo sexo, nós temos que respeitar essa liberdade de consciência dela. E também sabendo que ela vai responder diante de Deus, é um problema dela. Agora, eu só tenho dificuldade em fazer uma cerimônia de casamento com pessoas do mesmo sexo, ou seja, aceitar isso. Pois para nós os cristãos, o casamento é uma instituição divina, é uma cerimônia religiosa fundamentada na Bíblia, e nós que temos a interpretação então ortodoxa, e ali nós sabemos que a Bíblia fala que a homossexualidade não é algo aceito pela Bíblia. Então eu não tenho dificuldades em aceitar a regulamentação feita pelo Estado da chamada união civil, a união entre pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque o Estado precisa proteger e cuidar de todos os cidadãos, independentemente de suas escolhas. Não cabe a nós, então, interferir nisso. Agora o Estado precisa cuidar de todos eles. Agora, desde que suas escolhas não violem os nossos direitos constitucionais. Então, o casamento entre pessoas do mesmo sexo estipulado lá pelas leis, ok, a lei está protegendo, eles precisam de proteger seus patrimônios, precisa proteger os seus direitos civis, ok. Agora, não chamem de casamento, porque casamento é uma instituição divina e, enquanto cristãos, nós sabemos que a Bíblia é contrária à homossexualidade. Agora, não nos impede de dizer, olha, o Estado, como é laico, e nós batistas defendemos o Estado laico, inclusive, nós batistas fomos os primeiros a defender a liberdade religiosa, precisamos respeitar isto. Então, casamento é uma instituição divina. Agora, casamento é uma aliança. Mateus 19:5, Jesus disse o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Nos planos de Deus, o matrimônio é a união mais íntima e profunda que dois seres humanos podem estabelecerem. E o elemento principal que constitui essa união é chamado aliança, um pacto entre os cônjuges. Na Bíblia, lá em Malaquias capítulo 2, 14, nós lemos o seguinte: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela
tua companheira e mulher da tua aliança. Então podemos dizer que o ideal de Deus é que o casamento seja monogâmico, entre um homem e uma mulher, e até que a morte os separe. Agora, percebe, quando falamos em aliança, nós temos que entender que isso envolve algumas atitudes. Um exemplo que eu gosto de citar para explicar a aliança é o que faziam tribos antigas. E as tribos, elas tinham um compromisso, elas faziam um pacto, faziam uma aliança de autodefesa. Então, duas tribos se uniam e eles faziam um pacto, uma aliança de uma defender a outra. E eles, então, entregavam alguma coisa que eles tinham e recebiam outras. Por exemplo, então, eles entregavam alguns dos seus filhos para outra tribo cuidar, educar, e vice-versa. Eles compartilhavam as suas armas. Então, o casamento é essa aliança, onde um deixa algo e entrega ao outro e vice-versa. E ali eles se unem, e eles têm em comum defenderem um outro, eles entregam o seu corpo e compartilham seus sonhos, seus ideais, compartilham seus patrimônios. Então o casamento é muito mais do que um contrato assinado perante o juiz de paz. O casamento é uma aliança na perspectiva divina, e algo feito por Deus. E como disse anteriormente, é até que a morte separe. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, Paulo diz o seguinte: a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então, o ideal do casamento, planejado por Deus, então chamamos de ideal, o casamento é para sempre, ou seja, até que a morte separe. Então, o casamento é uma união heterossexual, monogâmico, isso acaba quando um dos cônjuges morre. Agora, o que aconteceu nesse plano idealizado por Deus? Anote nos seus esboços, se você está acompanhando o esboço, anote aí. O pecado estragou tudo. Anote aí, o pecado estragou tudo. Mateus 19, vamos voltar ao que Jesus disse. Ele usou essa expressão, mas não foi assim desde o princípio. Percebe? Ele está falando do divórcio, que isso não era um plano de Deus. Deus planejou um mundo maravilhoso. Deus planejou um mundo administrado pelo homem, coroa da criação. Ele planejou que os seres humanos deveriam viver em harmonia com Ele, com Deus, viver em harmonia com o próximo. As famílias deveriam, sim, viver em paz. Mas, infelizmente, o homem, responsável pela administração da obra criada, do universo criado por Deus, deixou então que o pecado, o mal entrasse no mundo, nesse mundo criado por Deus. E uma boa descrição do que aconteceu é feita por Tiago. Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte, vamos ler juntos? E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Percebe? Morte física, a morte espiritual, viver para sempre diante de Deus, e a morte também, vamos dizer, social. Ao pecar, o homem deixou então que o mundo se desvirtuasse dos planos que Deus havia planejado. O coração do homem se corrompeu. O homem, então, diz lá o texto, queria ser como Deus. Já houve uma corrupção do coração do homem. A própria natureza, lá em Gênesis 3, fala que a natureza passou a formar e a desenvolver ervas daninhas. E Paulo vai dizer em Romanos que a própria natureza sofre por causa do pecado. As relações familiares e sociais foram corrompidas. Houve lá em Gênesis o primeiro fratricídio, ou seja, Caim matou Abel, a morte de um irmão pelo outro. E também assim surgiu o divórcio e outras alterações no curso natural daquilo que Deus havia planejado.
No livro de Gênesis, que é o livro das origens, o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, começa a falar das origens de muitas coisas. Nós temos a descrição de como o homem passou a viver depois que pecou. Lá em Gênesis capítulo 6, eu vou ler os versículos de 1 a 5, e olha como que o autor descreve o mundo de então, após o pecado. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra, eles nasceram filhas e filhos. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Percebe? A escolha para o casamento já fugiu os padrões divinos. Então o Senhor disse: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contentará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Até então os homens viviam séculos e séculos, agora foi limitado. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos dos homens possuíram os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Percebe? As famílias passaram a ser formadas de maneira errada. Elas não mais estavam seguindo os princípios de Deus. E, em consequência, a própria sociedade, pois a família é a célula mata da sociedade, a própria sociedade começou a desenvolver de maneira desordenada dos planos de Deus. Então a Bíblia nos descreve o que Deus fez. Deus formou um povo. Começou com o povo hebreu, que posteriormente foi chamado povo judeu. E quando Deus criou esse povo para cumprir uma missão religiosa, e através dele vir Jesus Cristo, Deus achou melhor normatizar o divórcio. Porque até então, no mundo daquela época, o casamento estava sendo desfeito, o divórcio acontecia de qualquer maneira. E Deus usou então Moisés, vamos dizer assim, um legislador de Deus. E ele regulamentou o divórcio, colocando lei nas leis que constituíam aquele povo. E nos tempos de Jesus, então, essas leis estavam em voga. Mas interessante, haviam duas escolas de interpretação desse divórcio. E Jesus, então, explica o divórcio. Então, ele diz que o divórcio não pode ser por qualquer motivo. Anote aí no seu esboço. Não pode ser por qualquer motivo. Vamos voltar ao texto de Mateus 19. Alguns fariseus aproximaram-se dele para, olha só, para pô-lo à prova. E perguntaram: lhe é permitido ao homem divorciar-se de uma mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Deixa-me contextualizar esse texto aqui. Esses fariseus que se procuraram Jesus, eles representavam duas escolas chamadas escolas rabínicas. E cada uma tinha uma interpretação diferente do texto que fala quando Moisés permitiu o divórcio. Havia a escola Shammai e a escola Hillel. Esse encontro de Jesus com os fariseus, narrado nesse capítulo 19, tem como pano de fundo exatamente isso, que aqueles fariseus queriam saber: Jesus, qual a escola o Senhor segue ao interpretar o divórcio? Qual das escolas? Hillel ou Shammai? Para a escola Hillel, o divórcio era permitido por qualquer motivo. E alguns textos, inclusive, dizem que o homem poderia, inclusive, pedir o divórcio se a mulher, ao preparar aquele prato que ele gostou, queimasse o prato. Ele podia pedir o divórcio. Então, mulher, se você queimasse o arroz, divórcio poderia ser pedido.
Em outro texto, inclusive, diz que por haver descoberto alguma coisa vergonhosa a seu respeito. Esse vergonhosa, eles interpretavam de todas as maneiras. Nasceu uma espinha. Eles achavam todas as maneiras. Por isso, então, essa escola Hillel, ela diziam que, olha, o divórcio pode ser por qualquer maneira. E aqui é a pergunta que fizeram para Jesus. Mas para os seguidores da escola Shammai, o divórcio era mais restrito. O divórcio era permitido apenas por infidelidade conjugal. Algumas versões traduzem por imoralidade sexual, outras falam então por adultério. E é interessante que para os judeus, não importa qual das duas escolas, se a mulher cometesse um desses desvios da interpretação deles, o homem era obrigado a dar o divórcio. Não era opção dele, ele tinha que dar o divórcio. E aqui então entra o avanço de Jesus, porque para Jesus disse que o homem poderia dar o divórcio. O homem não precisava, não havia necessidade de dar o divórcio. E por que Jesus inseriu isso? Porque Jesus pregava o perdão. Vai e não peques, mas não foi isso que ele falou para a mulher adúltera? Ou seja, para os rabinos judeus, se a mulher pecasse, ou se eles achassem que ela fez alguma coisa que merecia divórcio, eles tinham que dar. Jesus disse não. Vamos ver que ela cometeu adultério, mas se o marido perdoar, não há necessidade. Mas Jesus fez outro avanço, porque o divórcio era uma iniciativa do homem. A mulher não podia pedir o divórcio, só o homem. O homem poderia adulterar à vontade, a mulher não podia pedir o divórcio. Agora, com Jesus, a mulher também podia pedir o divórcio. Se o homem adulterar, então ela poderia também pedir o divórcio. Percebe? A interpretação de Jesus se aproxima mais da escola Shammai, mas ele avança. Ele diz, olha, não tem que ter divórcio, pode haver o perdão. A mulher também pode tomar iniciativa, se o homem trair, se o homem adulterar, ela pode pedir o divórcio. Deixa-me resumir então os motivos pelo qual nós podemos dizer que o divórcio é permitido. Anote aí nos seus bolsos, motivos para o divórcio. Primeira coisa então, nós já falamos, é a questão do adultério. E essa questão do adultério quase todas as igrejas concordam com isto, com todas as interpretações. Mateus 19, versículo 9 diz o seguinte: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério, exceto por imoralidade sexual. Interessante que no Antigo Testamento, se uma mulher adulterasse, qual seria a sentença? Morte. Morte por apedrejamento. Então, se a mulher adulterou, mate-a. Porque o divórcio, morreu, pode casar outra vez. Por favor, não mate ele. Não é por aí. Não tem aquela oração de que o casal chegou perto do pastor para pedir o divórcio? O pastor diz, então tá, vamos assim, começou a orar, Deus, mate um deles aí. Porque aí pode acontecer o divórcio. Mas é interessante, né? Tirando esse lado da brincadeira, vocês sabiam que quando há um divórcio no seio de uma família, que um dos cônjuges é pego de surpresa, o nível de estresse, o emocional, é o mesmo de um cônjuge, de um casal, onde um deles morre de repente, e chamavam muito e morre. É uma tristeza, é um estresse muito alto. No divórcio é a mesma coisa, é como se morresse. E é interessante que Jesus diz, olha, o adultério, pode sim. Agora, pode, para os rabinos, deve. Porque Jesus, então,
ele acrescentou ali a questão do perdão. E quantos casais que tiveram essa experiência de alguém trair, adulterar, e houve perdão, e depois viveram, superam isso e vivem muito melhor depois, quando há perdão. Mas existe um segundo motivo, que a Bíblia inclusive fala que pode sim o divórcio. Lá 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, diz que se um cônjuge não crente abandonar o lar, ela pode pedir o divórcio. Paulo diz, todavia, se o descrente separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã, homem ou mulher, não fica debaixo de servidão. Deus nos chama para vivermos em paz. Percebe, então, se casou com uma pessoa não crente, sem os princípios divinos, e essa pessoa abandonou o lar, o que fica tem o direito de pedir o divórcio e casar novamente. Isso é bíblico. Agora, existe uma terceira coisa que eu quero acrescentar aqui. A dureza do coração. Vamos ver o que Jesus disse. Perguntaram eles, então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas ele disse, olha, não era assim desde o princípio. O princípio não tinha o pecado. O pecado entrou e tornou o coração do homem duro. O autor de Hebreus, do capítulo 3, desenvolve essa questão da dureza do coração. Ele vai dizer, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Ele começa então a falar o que acontece com a pessoa com o coração duro. Não ouve a palavra de Deus. Ele se torna uma pessoa errante, faz escolhas erradas, ele sai de qualquer maneira. Ele diz inclusive no versículo 12 que se torna uma pessoa perversa. Uma pessoa incrédula, uma pessoa rebelde, desobediente, ele fica perdido, desviado, extraviado, ele se corrompe. E diz que a dureza do coração é por causa do pecado. Ou seja, uma pessoa que deixa o pecado tomar conta da sua vida e fazer parte da sua vida, não confessou, não pediu perdão, não nasceu de novo, o pecado então vai tomar conta da sua vida. E Hebreus 13 diz o seguinte, que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado faz isso. Aí nós podemos ver então que a dureza do coração leva muitos homens à violência contra a mulher. Um homem que faz isso, toda vez que eu prego sobre isso, os homens vêm reclamar comigo. Não falou dos homens, os homens também apanham. Mas uma pessoa que comete violência, ela é comandada pela natureza humana decaída. Gálatas 5, eu li domingo passado, preguei sobre isso domingo passado, diz o seguinte, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. E outras coisas parecidas, dentro desse contexto também nós vemos aqui então a questão da prática da violência física, psicológica, econômica, emocional contra as mulheres, que as fazem dormir com os seus inimigos. Uma mulher que sofre abuso, que sofre violência, ela não pode, não deve continuar vivendo com ele. Ela tem sim que pedir o divórcio, por causa da dureza do coração desse homem. Inclusive as leis, Maria da Penha recomenda isto. E as orientações apanhou, está sofrendo a agressão, saia de casa, a lei vai proteger você. Então, aí sim, precisa e deve acontecer sim o divórcio antes que surja o feminicídio. Eu tenho muito medo de pastores que, mulheres que são agredidas, eles tentam dizer, não, perdoe e vai em frente, daqui a pouco mata aquela mulher, eu quero ver como esse pastor vai dizer, perdoe e vai em frente.
Olha a responsabilidade de um conselho como este. Então percebe, irmãos, o divórcio, sim, eu acredito, é permitido por causa da dureza do coração. Mas eu quero acrescentar mais um e último aqui. O divórcio é sim permitido quando a união não é feita por Deus. Jesus disse, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O casamento é para sempre aquele casamento que Deus uniu. Aquele casamento que se tornou uma só carne, que tem uma aliança com Deus ali também. E a Bíblia descreve o casamento numa sequência muito interessante. Lá em Gênesis vai falar que o homem vai deixar, vai unir-se e vai tornar-se uma só carne. E aí sim, esse casamento é respaldado por Deus. Aquela união agora tem um vínculo sim conjugal, uma união feita por Deus. Mas deixe-me dizer, muitos casamentos, esses passos não são seguidos. Pode acontecer de alguém casar, vir lá diante de Deus, e eu já vi isso, casar está diante do altar, iniciando uma nova família, mas não abandonou a outra. Vocês acham que Deus vai unir aquele casal quando um está traindo, antes mesmo de casar ou durante o casamento, já está traindo, cometendo adultério? Esse casamento não é feito por Deus. E quantos outros casamentos que são uniões feitas por questões econômicas, financeiras, interesses financeiros, ou interesses sociais para galgar a sociedade. E quantos casamentos que são feitos porque certas meninas não aguentam mais ficar dentro de casa, violentada em casa, apanha em casa, judiada em casa, então a única saída é arranjar alguém que aceite casar com elas, não por amor, não um casamento realmente como a Bíblia diz, mas simplesmente para sair de casa. E depois esse casamento traz tantas consequências negativas. E o que dizer dos casamentos que são feitos para que a pessoa possa ganhar a cidadania de um país? Muitos estrangeiros casam com nativos para poder ter o direito de viver naquele país. Vocês acham que esse casamento é segundo os princípios divinos? Que Deus uniu casamentos com segundas intenções? Isso não é um casamento feito por Deus. Foge totalmente dos princípios divinos. E um comentarista bíblico diz o seguinte: nesses casos pode ser do interesse e do propósito divinos que sejam dissolvidos, ou seja, que o divórcio realmente aconteça. Então, eu recomendo aos casais, os que querem se casar, tenha certeza de que vocês estão seguindo os passos divinos para o casamento. Tenho certeza que vocês estão se unindo numa união abençoada por Deus, não por interesses. Cheguei essa tarde agora de Brasília, participando de um treinamento, e um dos preletores falou o seguinte, achei muito interessante, que aquela pessoa que está desesperadamente precisando casar, não deveria casar. Ela se sente incompleta, ela se sente inferior, ela se sente vazia, então quer casar. Não deveria. Agora, a hora que ela sentir, olha, eu estou bem comigo mesmo, eu sou uma pessoa plena, eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa completa, Deus me fez assim. Aí você deve se casar. Porque casamento é uma parceria. Você não vai fazer parceria com alguém que é incompleto. Alguém que é imperfeito, alguém que se vê sem ser uma pessoa plena. Você já está entrando no casamento com problema. Então, se alguém está desesperadamente querendo casar,
fuja dela ou dele. Agora, se ele está dizendo, eu não quero casar não. A minha esposa está aí, mas já contei essa experiência aqui, eu vou dizer. Ela era a única que não me queria. Tinha um monte que me queria. Ela era a única que não queria. E foi aquela que Deus disse, então casa com ele. Ela já era completa, ela não precisava de... E está certo, são uns 35 anos de casados. Percebe, irmãos, o divórcio às vezes é uma necessidade, sim. O divórcio, sim, é uma possibilidade. Deus conserta coisas quebradas, conserta. Agora, cuidado para você não entrar num casamento que Deus não está aprovando. Eu termino essa mensagem, então, resumindo os motivos onde o divórcio é possível. Quando há adultério, quando o cônjuge não crente abandona o lar, quando há dureza do coração e quando a união não é feita por Deus. Mas eu não quero terminar com essa tela não. Então, muda de tela aí. Qual é o ideal para o casamento de Deus? O que Deus planejou? Que o casamento seja religioso entre um homem e uma mulher. Não é bom que o homem esteja só. É uma aliança, é um pacto que dois fazem. Um pacto, eu vou oferecer alguma coisa a você e você vai oferecer a mim. Eu vou oferecer meu corpo, você oferece seu corpo. Eu vou oferecer meus sonhos, você oferece seus sonhos. Eu vou oferecer meus ideais, você oferece seus ideais. Eu vou oferecer meu patrimônio, você oferece o seu patrimônio. Aí é a união. E até que a morte separe. Que o seu casamento seja assim. Amém? Vamos orar pelas famílias aqui presentes. Vamos pedir que Deus cuide de nossas famílias. Como vai o seu casamento? Como é que vai? Seu casamento é abençoado por Deus? Você deixou pai e mãe? Você deixou coisa, deixou amigos, deixou um monte de coisa para se unir? Você uniu-se realmente? Você se tornou uma só carne? Sente isso? Isso é o casamento feito por Deus. Você sente que Deus está abençoando? Você é feliz? Você está fazendo o outro feliz? Não é só você feliz, o outro é feliz também? Aí é um casamento abençoado por Deus. Talvez o seu casamento não vai bem, talvez a dureza do coração, mas Deus quebra corações. O coração do seu cônjuge, quem sabe o seu coração. Fala, Deus, me ajuda. Me ajuda. Abençoa a minha família. Eu vou pedir que a gente cante uma canção. E eu vou pedir que a gente fique em pé neste momento. Eu queria que vocês orassem por sua família, pedindo que Deus pudesse abençoar a sua família. Quem sabe houve adultério na sua família. Jesus disse, é possível perdão, perdoe. Mas olha, ele continua, ela continua. Separe. O divórcio é permitido. Está sofrendo violência? Cuidado, separe. Dureza do coração pode levar ao feminicídio. Cuidado, muito cuidado. Mas Deus pode mudar corações. Ore ao Senhor, abaixe sua cabeça, ore ao Senhor agora. Ore por sua família. Peça que Deus abençoe o seu relacionamento conjugal. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor os casais aqui representados, a vida conjugal de cada um que está aqui, Senhor. Quero colocar diante do Senhor as famílias aqui representadas. Deus abençoe, Senhor Jesus. Se há dificuldade no relacionamento, Senhor Jesus, mude corações, quebre corações, encha de sabedoria os cônjuges, Senhor, o esposo, as esposas, para que possam viver
um casamento segundo o teu ideal planejado pelo Senhor. Pai, eu peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar uma canção de família, eu e minha casa. Enquanto isso, as crianças estarão entrando aqui no templo. Nós vamos ter uma homenagem às mães feita pelas nossas crianças, tá? Então vamos cantar uma oração muito bonita do André Valadão, que fala: quero consagrar o meu lar a ti. Vamos cantar essa canção.